Seja bem-vindo, você está no Comente Bíblia. Esse é o terceiro e último vídeo dessa semana. Bom, hoje nós iremos aqui na página 1181 da Bíblia em Ordem Cronológica. Nós ainda estamos lendo aqui a carta de Paulo aos Coríntios, né? O tema é comida sacrificada aos ídolos, tá bom? Fica comigo aí. 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, vai dizer assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses por aí, né? Muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas a existir, no caso, né? Por meio de quem nós vivemos. Esse é o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 diz: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento, né? Esse conhecimento. Você é um cara conhecedor. E ele vê você comendo num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, este irmão fraco, né? Por quem Cristo morreu também, ele é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Porquanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar, o meu irmão pecar. Sobre a questão dos alimentos, o Senhor nos ensina que tudo é recebido com ações de graças. Ele ensinou isso para Pedro. Pedro, ele estava seguindo a lei, a ordem, né, estabelecida na Torá, sobre os animais puros e impuros. Ele disse: nunca comi coisa impura, nunca comi coisa imunda. E o Senhor disse: não considere imundo ao que Deus santificou. Então todas as coisas são recebidas diante de Deus se houver ação de graça. Mas uma pessoa que tem fraqueza no entendimento, é fraca de entendimento, né? E a gente deve suportar essas pessoas. Se ela estiver fazendo um negócio daquilo ali, aí tal, aí, mas, rapaz, isso aí foi consagrado. Ixi, aí já se escandaliza, né? Porque na verdade, quando a pessoa, quanto mais espiritual, mais ela fica, sabe, acima dessas coisas. Mas quanto mais carnal, quanto mais criança, mais ela é sujeita, ela é presa a essas atitudes de criança, de julgar, de apontar, de invejar, disso tudo, né? Então, primeiro carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Se você for olhar aí do versículo 9 ao 27, você vai ver alguns temas. Vai falar da atitude correta com relação ao dinheiro. E depois vai falar de exemplos na história de Israel, tá bom? E por último, condições para ser do Senhor, lá no final, né, já partindo para o capítulo 10. Coríntios 9, do versículo 1, com relação ao dinheiro, assim: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Quer dizer, tinha gente lá na igreja ofendendo, julgando a Paulo e ao trabalho de Paulo, né? Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Os outros apóstolos tinham esposas crentes e levavam para onde iam. Os irmãos do Senhor e Pedro, né? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isto do ponto de vista meramente humano. A lei não diz
a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal, né? Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Versículo 10. Não é exatamente por nossa causa que ele assim o diz? Sim, isto foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazer na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais recebermos ou colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais do que estes, no caso? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum no Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Verso 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que algum ou alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma ordem, uma incumbência, a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando isso dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz isso, Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para todos, para que de alguma forma você pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser cooperador com eles, ou cooperador dele, ou co-participante do Evangelho. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corra de tal maneira, de tal modo que alcanceis o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Grande coisa, Eu pregar o Evangelho para todo mundo, depois eu me perder, ou ser desqualificado ou desclassificado. É cruel, Então, Paulo está aqui, tinha gente na igreja de Corinto, não só julgando ele, mas tinha gente sendo sustentado pela igreja e atacando Paulo. E Paulo dizendo, não, eu tinha direito de receber aí, ser sustentado por vocês, mas não estou usando desse direito. Que coisa horrível, Aí, no final aqui, os exemplos da história de Israel, ainda relacionada a esse assunto último aí, você vai ver em 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 15, diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, pois todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo
destruidor. Olha, o antídoto, não, depois você procure aí, só do versículo 7, né, até o 10, você vai ver quantos não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. São exemplos de coisas que os israelitas fizeram e deu ruim para eles. Então, a Paulo está dizendo assim, não façam isso, não façam isso, vai ficar ruim para nós, vai dar ruim para vocês. Versículo 11. Estas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando às pessoas santas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. A idolatria aqui, na verdade, que é o apego a todas essas coisas. Dinheiro, farra, reclamação. Porque é o seguinte, até a maldizência, como diz o cearense, o mineiro, né? Até a reclamação, a murmuração tem a ver com dinheiro. Não com o fato de ter dinheiro, mas com o fato de o dinheiro ter faltado, né? A falta de dinheiro faz a gente reclamar. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Fulano tem, mas eu não tenho. E começa aquela comparação. E começa aquela coisa. É porque que o Senhor abençoou. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente começa a misturar. E aí começa aquela grande, imensa obra da carne, né? Então, 1 Coríntios capítulo 10, vai seguindo aqui do versículo 16 até o capítulo 11, verso 34. São as condições para a ceia do Senhor. E eu vou só introduzir aqui. Esse é o texto que muitos pastores, a maioria deles, usa quando vai celebrar a Santa Ceia. Coríntios 10, do 16 em diante, vai dizer assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel: os que comem do sacrifício não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer é: será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não! Quer dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E, porventura, provocaremos ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. É a segunda vez que ele fala sobre isso. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, o seu próprio interesse, mas sim o dos outros. Como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da questão da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que existe na terra. Sabe o que ele está escrevendo isso para os Coríntios? Sabemos que em Corinto tinha um templo onde tinha 1000 sacerdotisas, né, pagãs, e elas recebiam oferta o dia todo. Então, ou seja, praticamente os animais que iam para o mercado eram abatidos lá, né? Então eram sacrificados e eram consagrados. Então, não fica perguntando de onde é que veio essa carne. Versículo 27. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado. Está falando de um descrente. Não pergunte nada por causa de consciência. Mas se alguém lhe disser: olha, isso aí foi oferecido em sacrifício lá no templo, então você não coma. Tanto por causa da pessoa que te advertiu, né, da consciência dessa pessoa, né, da sua própria, a consciência dele. Porque pela sua liberdade, ou pela minha liberdade, eu vou causar escândalo na consciência do outro, né? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Está lá no versículo 30. Versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E aqui termina o nosso vídeo. Semana que vem tem mais. Comente, se o Senhor permitir, meu povo.